O sol traz a vida. Assim é Deus para nós, Ele é a fonte de vida, né? O sol, né, ele é constante. Todo dia ele aparece. Às vezes tem umas nuvens, né? Eu não sei se você hoje olhou para o sol, alguém aqui olhou para o sol hoje. É? Tem pessoas que não tiram nenhuma fotografia do sol. Vai ter um eclipse, daí ele vai apagar, né? Vai ficar, daí a gente valoriza, coloca aquela lente, fica olhando para o sol, né? O sol, ele não só traz luz, ele traz calor, né? O sol, ele sustenta a natureza, né? Ele aquece, e é interessante, né? Não sei agora trazer a palavra certa, mas nós não morremos congelados por causa do sol. Se tiver um pouco mais fora da posição dele, a gente se congela. E se ele passar da posição dele, a gente derrete. Esse é o poder do sol, né? Assim, né, como o sol tem todo esse poder, a gente entende o que o apóstolo Paulo está falando, né? Ele está falando em Atos 17, 28, nele vivemos e nele nos movemos e existimos. Então, assim como o sol é indispensável para a vida, assim é como o ser humano entende a presença de Deus, né? O sol, né, ele traz a luz, e é interessante, né? Eu lembro uma vez que eu estava ministrando, falando sobre o sol e a caverna, e disse que o amigo que era o correio entre o sol e a caverna era o vento. Aí o vento falava assim: olha a caverna, Bruta, né? Você tem que conhecer o sol. Mas ele é distante, eu não consigo ver ele. Não, mas eu vejo ele sempre. E você tem vontade de conhecer? Como se você me levar lá? Eu quero conhecer o sol. Aí o vento chegava no sol, né? No sol, Gruta lá, caverna lá, quer conhecer você? Eu falei: olha, a gente tem muito tempo para a vida. Um dia eu vou pegar uma carona com você, mas primeiro traz ela, né? Porque ela ninguém enxerga, e se eu sair daqui e for lá para ela, vai dar uma mudança, né? Porque eu vou entrar lá de baixo e tal. Aí disse que a tal da caverna foi lá e viu o sol, mas como ele é lindo mesmo, bem que você falava, é tudo isso. E o sol falou: um dia eu vou te visitar. E o vento pegou, levou o sol. Quando o sol chegou para visitar a caverna, cadê a caverna? Porque onde tem sol, não tem escuridão. Eu não consigo entender se Deus é maior que o sol. Como alguém diz ter Deus e vive uma vida que não diz conforme a presença de Deus. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Como que é você? Né? No seu quarto você nem precisa, né, olhar. Mas quando você vai dormir num lugar em que você não conhece, quando está escuro, o que você faz? Não tem luz. Você fica aí em si, porque você não sabe, você perde a visão. A nossa maior defesa é estar tendo o controle de tudo. Se você perdeu a visão, você perde o controle. Se Deus é luz e eu tenho Ele na minha vida, por que às vezes eu perco a direção? O gostoso do sol, o sol é ponto de referência. Os mais novos aí, antigamente não existia relógio. Eles colocavam um pau, e aí, baseado no que o sol, pega o relógio, no que o sol fazia a sombra no horário. A gente tem uma noção pelo sol do horário que é. Quando tem muitas nuvens, daí a gente se perde um pouquinho. Mas o sol é ponto de referência e de você se situar. Se Deus é maior que o sol, por que às vezes eu estou perdido? Diz o salmista: o Senhor é o meu sol, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A gente às vezes vive, irmãos, perdido porque a gente não desfruta desse sol. E como é gostoso quando tem claridade. Eu e você fomos feitos para viver na claridade. Nós temos uma necessidade. Por isso que nós precisamos viver com comunhão com Deus. Não sei você, mas quando está muito friozinho, eu gosto muito de ficar no sol. Porque o sol aquece.
Queridos, há um calor da presença de Deus. E às vezes nós estamos com algumas friezas. Nesses dias eu tenho experimentado algumas friezas humanas. Estava no hospital e vi tanta frieza. Vi calor humano, mas vi muita frieza. Vocês acreditam que a minha avó chegou 4 horas da manhã no hospital, no pronto-socorro, com a perna com trombose, tinha viajado 3 horas, e as pessoas não deram um carinho, não deram um remedinho, não atenderam ela, não receberam ela no hospital. Poderia abrir uma exceção, olha dali. Olha que frieza. Minha mãezinha passou agora lá para ver a avó, ontem ficou só 10 minutinhos. Contou toda a história, estou indo ver o meu marido que está com um momento de saúde, está com tumor no estômago, eu vou levar um dia, eu quero ver minha avó. Simplesmente não vai entrar. Frieza. O mundo está assim. E quando a gente passa por um mundo de frieza, não sei, teus relacionamentos, família, às vezes você está precisando de um calor, às vezes até na igreja. Tem pessoas que entram aqui na igreja e saem e não cumprimentam ninguém, irmãos, dentro da igreja. Quando a gente faz uma dinâmica para abraçar alguém, tem pessoas que têm dificuldade de sair do seu lugar para dar um abraço, para dar um calor. Hoje as pessoas estão precisando de calor e eu sou representante de Deus aqui na terra. Tem um andarilho, tem um homossexual, tem uma prostituta, tem um bêbado passando. Parece que há uma frieza, hoje a gente não tem mais calor. Só para você ver, a lua não tem claridade, mas quando ela recebe a luz do sol, ela brilha na terra. Pode ser que eu não tenha condições, eu não tenho condições de falar que eu amo, eu não tenho condições de me relacionar, mas se o sol da justiça brilha em mim, eu vou refletir a glória de Deus. E a Bíblia diz que nós somos feitos para refletir a glória de Deus. O sol ilumina, o sol aquece, o sol é constante. Não sei como que é você, mas eu tenho dificuldade de lidar com pessoas inconstantes. Um dia está do jeito, outro dia está do outro. Um dia está com fé em Deus. Vamos lá, pastor, vamos botar para quebrar. Outro dia, pastor, não acredito mais em igreja. Outro dia, não, pastor, agora vai dar certo, eu não tenho empresa. Outro dia, pastor, tudo dá errado. O sol, ele tem um paralelo com Deus, porque o sol é constante. Todo dia, naquele horário, ele passa, ele faz o trabalho dele, né? Ele é fiel. Aí a Bíblia diz, dentro do sol da justiça, lá em Lamentações, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada mês, é isso? Cada ano, uma vez por século. A cada manhã, Deus é fiel. Assim como nasce o dia, Deus está falando, olha, a minha misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Né? A gente tem que olhar as pessoas e entender que a gente é olhado pela misericórdia do Senhor. Né? A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor também é a razão da gente não ser consumido. Verdadeiro cristão, sabe, às vezes os católicos, eles falam muito de misericórdia, né? O que é misericórdia? A graça eu não mereço e recebo. A misericórdia eu mereço e não recebo. Quantas coisas que você, né, nós merecemos. A Bíblia diz que nós estávamos distante da presença de Deus, da glória de Deus. A gente não merecia, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único. E agora eu mereço a condenação, mas a misericórdia não dá o que eu mereço. Aí eu tenho a graça. Então, nós precisamos, irmãos, entender essa constância, né? Só que é o seguinte, mesmo comparando, né, que às vezes, para comparar as coisas de Deus, mesmo comparando Deus com o sol, só que o sol tem tudo isso, irmãos. Só que o sol, ele é limitado. O sol, ou seja, ele foi criado por Deus. E ele é limitado. Porque aqui, se tiver tapado aqui, você vê o sol? Não. Mas o meu Deus é onisciente, onipresente, onipotente.
No Salmo 139, Davi estava desafiando o sol. Mesmo que eu vá nas profundidades, no Hades, no abismo, lá tu vai estar. Olha o poder desse Deus. O sol, se tiver um tampão, ele para por ali. O nosso Deus vai além do sol. Mas em Malaquias, que eu queria terminar lendo com vocês, 4:2 diz: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Quem é o sol da justiça? Quem é o sol da justiça? Jesus. O mundo andava em trevas, mas viu a luz. O que Jesus fala? Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda. Só que Jesus falou, eu sou. E se vocês agora me têm, através do Espírito Santo, que ele diz, eu sou, e depois fala, vós sois, tem que ser na terra o que? Luz e sal. A luz tem que aparecer. Se a tua luz não aparecer, irmãos, se a gente apagar toda essa luz aqui, não tivesse luz de nada, tudo apagado, e eu tivesse um fósforo, uma faísca, essa faísquinha aqui seria ponto de referência em toda a escuridão. Se no meio da empresa, no onde você mora, você não é ponto de referência, porque você não é luz. E a luz chama a atenção. E Jesus disse que não se põe uma lâmpada embaixo de uma mesa, mas põe ela em cima para clarear tudo. Se eu tenho Jesus, eu tenho que brilhar. Se eu não estou brilhando, é porque eu não estou conectado com Ele. Um dia eu quero ir mais fundo nessa palavra. Eu estava meditando um pouco entre o ensaio deles aqui, eu dei uma saidinha, falei, Senhor, eu vou me dar uma. E meus olhos foram para a cruz. E é interessante, irmãos, que vou dar uma introdução aqui, um dia eu quero trazer uma palavra mais voltada para isso. A Bíblia diz que na crucificação o sol não conseguiu ver. A Bíblia diz que de meio-dia da sexta-feira até as 3 da tarde escureceu. Porque quando Jesus morreu, parou de brilhar. E tem pessoas que ficam na escuridão da sexta-feira. Tem um Jesus morto, as trevas. Mas o verdadeiro cristão, ele é de sábado, domingo de manhã, às 6 horas, brilhou a luz. Ele ressuscitou. E ele vive. E a Bíblia diz que aquele mesmo Espírito Santo que turbinou, que ressuscitou Jesus, ele habita onde? Em nós. E quando Jesus falou para vocês entenderem isso, ficar em Jerusalém, busca até que do alto vocês vão receber poder. E de que forma que o Espírito Santo se manifestou na igreja? Através da luz. A Bíblia diz que ela lavaria das como de fogo. Era como de fogo porque era muito mais. E ela veio. E aí clareou. E o povo viu. E por causa dessa luz, eles começaram a receber e refletir. Aí, um abriu a boca. 3.000 almas se converteram. Porque viram nele a luz. Bem, fiquem perto comigo, amados. Não sei você, né? Eu volto. Eu almejo muito ver Jesus. Hoje eu sinto Ele. E alguém que andou com Ele aqui, na terra, e o viu transfigurado. O Joãozinho, ele viu Jesus em glória. Mas quando ele estava lá na ilha do Pátio, ele viu, ele teve uma visão, ele viu Jesus. E Beto, qual foi que ele falou que era o rosto de Jesus?
o sol brilhava. Lá no céu, viu, Giovanni? Não tem sol. O sol tem vergonha de Jesus, porque o rosto dele brilha mais que o sol. Ele é o sol da justiça. Eu não sei como que está o teu inverno, como está as friezas da tua vida. Eu não sei o que você tem passado, que está congelado, calor que falta, mas eu quero falar para você que o nosso Deus, Ele é o sol, é o sol da justiça. Ele quer conhecer o teu coração. Sei que você fala, não tem mais jeito. Olha o poder do sol, ele derrete. Você vai andando nessas estradas, que é o piche, que é o petróleo, é pedra. Aí o sol, aquela quentura, eu tive um Guiné-Bissau, a sensação térmica era de 50. O asfalto parecia borracha. O sol, ele tem poder a desmanchar muitas coisas. Deus tem poder. E o nosso Deus não é só um sol, ele é raio laser, ele tem poder, ele faz, né? Eu não entendo muito, mas tem laser, né? Cortar laser, né? É o ferro, tá o ferro lá, né? E daqui a pouco uma luz vai e corta o ferro. Olha que coisa. Meu Deus, é mais do que isso. Ele tem poder. Não sei como que você vê ele, mas eu quero terminar. Assim como a lua e até a terra reflete o sol, que você venha ser um reflexo de Deus, que você venha através do teu relacionamento com Ele, né? Eu fiz uma anotação aqui: o sol é uma identidade espiritual. O sol, a Bíblia diz que o sol, ele vem sobre o justo e o injusto. Foi o que Jesus falou. Então o sol, o que ele é? Generoso. O nosso Deus é generoso. Nós temos que ter esse sol. Nós temos que ser generosos, né? O mundo está em trevas, mas a igreja tem que refletir esse sol. Como pastor, dói no meu coração de tantas pessoas que passam por nós, como igreja. E a gente, eu sei que tem várias igrejas aqui, mas tantas pessoas precisando de um calor, precisando de uma claridade. E pode ser que as pessoas não estão vendo isso em nós. Mas como pastor, como igreja Plemos, quero que essa nossa oração seja: Senhor, tira todo o embaraço. Você vê que o sol não deixa, a lâmpada não deixa de existir. Hoje, nós estamos reformando lá, aí hoje eu fui trocar uma lâmpada. E estava muito fraco lá. E eu olhando assim, né? Meu Deus, por que está fraco esse negócio? Era um lustre que estava cheio de poeira. E eu, legal, pequeno, mas nós estamos com mudança lá em casa, um pouco da mudança do Natan está lá nos quartos. Aí meu pai está no quarto de visita e o Toninho vai dormir em casa. Eu tive que fazer uma limpeza no lugar lá, uma mochila de fábrica por mim, né? Aí eu tinha uma lâmpada lá que há muito tempo não se usa, imagina. A lâmpada, a luz estava boa, mas a lente cheia de poeira. Aí não refletia a claridade. Pode ser que você tenha na tua vida o Espírito Santo, mas o teu estilo de vida, a forma que você está vivendo, não está brilhando. Basta uma limpeza. Ser cristão por ser cristão, irmãos, eu tenho que refletir a glória de Deus. Eu tenho que as pessoas passarem por mim e verem que eu tenho calor, que eu tenho brilho. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Quem não se tornar que nem uma criança não entra no reino do céu. Tirando
a minha vozinha que tem Esperança da Glória, se você olhar uma pessoa com 100 e poucos anos que não reflete, eu vou mandar para vocês um vídeo dela cantando de madrugada, cantando o hino da harpa, acordando todo mundo, com a perna apodrecendo, do jeito cantando. Os olhos da minha avó brilham a certeza da vida eterna. O corpo está arrebentado, sofrendo. A avó já enterrou 6 filhos. Quando ela soube que eles estavam passando por ventre do pai, o pai é como filho para ela. Mas mesmo com tudo isso, com todas as perdas, a avó tem esperança. Se olha nos olhos dela, Monique, tem um brilho da esperança. Ela fala como o apóstolo Paulo: para mim tem um por certo, e sofrimento do tempo presente não dá para se comparar com a glória que há de ser revelada. Pode vir trevas, pode vir nuvens, mas o sol existe, e a nuvem passa, mas o sol brilha. Enquanto eu não vejo, eu sei que ele está como Deus, eu não vejo Deus, mas eu sou, ele existe. Eu posso crer amanhã. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Ah, Senhor, obrigado pela tua palavra, ela não volta vazia. Ao ler esse texto hoje, Senhor, algo me fortificou no meu coração, me renovou. Eu espero, Senhor, que essa simples palavra venha também encontrar espaço aqui, Senhor. Que, Senhor amado, quando o sol nascer, quando eu ver o sol, eu não só vejo uma luz, mas eu posso falar: Deus, Tu é mais do que o sol. Por que eu temo a escuridão? Por que eu temo o amanhã? Que nós, Senhor, venhamos, Senhor, nos relacionar contigo, honrando o Teu nome, desfrutando do Teu poder, Te amando acima de todas as coisas e vivendo as Tuas promessas. Como diz a Tua palavra, sobre os filhos de Deus nascerá o sol da justiça. Obrigado, Jesus, porque Tu veio, o mundo andava em trevas. Quando a nossos irmãos, nossos pais, o Adão e a Eva pecaram, a Tua palavra diz: houve um raio, houve uma luz da esperança. Jesus veio à terra. Eu sei, Jesus, que para nos dar vida e vida e abundância, a Tua palavra nos diz que Tu foi até as profundezas da terra. Quando o inferno estava comemorando a Tua morte, Tu chegou lá, Tu pegou a chave da morte para nos dar a vida. Até o inferno teve que contemplar o sol da justiça. Tu passaste por lá e Tu voltaste para alumiar o nosso caminho. Senhor, se alguém aqui, Senhor, inseguro, sem direção, que essa noite seja a noite de tomar como GPS, como ponto de referência, o sol da justiça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.